Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa oração eucarística, a doxologia final, a oração eucarística, nosso 28º encontro. E assim, nós vamos terminar essa segunda parte da oração eucarística da nossa celebração. Vimos a liturgia da palavra e agora esta liturgia eucarística, essa segunda parte. A doxologia final corresponde à parte em que, quando o padre pega o corpo do Cristo já consagrado, o sangue de Cristo, eleva ao alto, erguendo o cálice e a patena, e diz: por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Então esta é a doxologia final. E nós fizemos distinção, essa parte é constituída de 4 elementos, a parte da oração eucarística. Nós, em primeiro momento, a narrácio, a narrativa, que contextualiza aquilo que nós celebramos em comunidade de fé, aquilo que nós cremos é aquilo que nós celebramos, presente ali nos prefácios, que contextualiza aquilo que está sendo celebrado. Então nós temos os prefácios, são vários. Temos um prefácio oriental, riquíssimo, e os nossos prefácios um pouco mais pobres, prefácios latinos. Logo em seguida dessa narrácio, vem também uma pequena narrativa em cima da ceia, contextualizando a ceia que nós estamos celebrando. Quando nós, então, por exemplo, tomando a oração quinta, nós dizemos, Senhor, vós que sempre quisesses ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, dirigido ao Pai, Então, aí, neste momento, se pede a epiclese, isto é, se pede a invocação do Espírito Santo. Então, nós temos a narrativa, primeiro momento, depois a invocação do Espírito Santo sobre as ofertas. Se suplica ao Pai que as oferendas, pela ação do Espírito Santo, que o Pai envia o Espírito Santo, e as ofertas do pão e do vinho se transformem, se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, transformando o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Essa epiclese, então, prepara uma nova narrativa, que é a contextualização, como eu estava dizendo antes, daquilo que nós estamos fazendo, aquele momento da ceia eucarística. Na noite em que Jesus ia ser entregue, então as palavras que contextualizam aquilo que estava sendo feito, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão, entregou aos seus discípulos, dizendo. Então aqui nós temos uma pequena narrativa e depois as palavras de Jesus, onde o pão, naquele momento, nós celebramos, através da palavra do sacerdote, o padre diz, com a voz dele, e na voz do sacerdote está o próprio Cristo, autor do sacramento. Então, se ouve a voz do sacerdote, mas é o próprio Cristo que fala na boca do sacerdote, porque ele é autor do sacramento da Eucaristia. Tomai todos e comei, isto é meu corpo, e será entregue por vós. Logo depois,
eu lembrar a vocês, nós voltamos a uma nova narrativa, contextualizando a questão da espécie do vinho, o sangue de Cristo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: termina essa narrativa, veio as palavras de Jesus. Tomai todos, bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos na remissão dos pecados. E completa fazer isto em memória de mim. Nós vimos que aqui nós temos as palavras de Jesus sobre o vinho, para que aquele vinho, naquele momento, está se transformando no sangue de Cristo. Né? E na boca do sacerdote está o próprio Cristo que fala por ele. Né? E termina, então, a questão da proclamação. Tudo isso é mistério da fé. Ora, então nós vemos a narrácio, depois nós vemos, então, a epiclésia, a invocação do Espírito Santo, depois a oração eucarística continua, e novamente nós temos uma nova epiclésia, uma nova invocação do Espírito Santo, né, a fim de que o Pai Eterno possa, né, através da comunidade que recebe o pão e o vinho, o corpo e sangue de Jesus oferecidos, e através dessa Eucaristia, a Eucaristia gera a unidade da igreja é feita pela Eucaristia, que o Espírito Santo, naquela Eucaristia, que gera a unidade da igreja, possa nos fazer que nos tornemos um só povo, no amor do Pai. E aí, eu dizia para vocês, aí nós temos toda a igreja que que celebra esse momento eucarístico, se une nesta unidade eucarística através da ação do Espírito Santo no único corpo de Cristo, que é a igreja. Então se pede pela igreja ministerial, pelo Papa, pelo Bispo, se pede também pela igreja triunfante, a Virgem Maria, os apóstolos e santos, a igreja triunfante que forma uma unidade única no corpo de Cristo. Se pede também pela igreja padecente, aqueles que morreram, que também formam essa unidade de Cristo. Cristo não é só daqueles que estão vivos, mas daqueles que estão no triunfo, daqueles que já estão, aqueles que morreram, daqueles que estão vivos, né? Na igreja ministerial, né? Aqueles que celebram, presidem aquela Eucaristia. E depois, a nós. Então, a igreja itinerante, a igreja que caminha. Então, todos eles formam um único corpo de Cristo, cujo Espírito Santo, então, é chamado, neste momento, a gerar essa unidade através do corpo de Cristo, da Eucaristia. A igreja ministerial, a igreja triunfante, já está no céu, a igreja padecente dos falecidos, a igreja itinerante. Todos formam um único corpo de Cristo. E ao terminar isso, então vem essa doxologia final. Nesta doxologia final, nós vemos então, né, essa grande aclamação, né, que se faz ao Pai. O Pai, que é princípio e fim de todas as coisas, que nos concede o dom de celebrar o mistério da nossa salvação em Cristo e confere o Espírito Santo para que aquilo que é celebrado se realize na unidade, não só na súplica das oferendas para que se transforme no corpo e sangue, mas também na unidade da igreja. E aí o Pai é o fim, princípio e fim de todas as coisas naquele momento eucarístico. E nós oferecemos isso tudo ao Pai através de 3 preposições, cuja pessoa que age é o Filho, que é Cristo Jesus. Então nós realizamos aquela celebração eucarística
por Cristo, né? Por meio do Cristo, com Cristo, né? Através, com unidade a Cristo, em comunhão com Cristo, em unidade com Cristo, e em Cristo, na pessoa de Cristo. Então, por Cristo, com Cristo, em Cristo. 3 aclamações cristológicas. É através do Cristo, é através com Cristo e através de em Cristo que nós dirigimos ao Pai. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Então, toda gesto eucarístico, toda realidade eucarística celebrada é um grande louvor ao Pai, e tudo isso é realizado por Cristo, em Cristo, em Cristo, ao Pai Todo-Poderoso. Agora vem, na unidade do Espírito Santo, o Espírito que gera a unidade da Igreja, o Espírito que gera a unidade de toda a obra da salvação. Nesta unidade do Espírito Santo, nós dirigimos ao Pai o quê? Toda aclamação, toda honra deve ser dada ao Pai, toda a glória deve ser ao Pai, agora, no momento celebrativo, e por toda a eternidade, para sempre. E com isso, nós terminamos esse rito, né, eucarístico, e passamos, então, para o outro rito, que é o rito da comunhão. Então, diante disto, nós devemos ver que esse momento da oração eucarística, nós vemos, então, que nós temos o prefácio, as narrácio, nós temos a epiclésia, a invocação do Espírito Santo, nós temos as narrativas que colocam o contexto celebrativo, preparando para as palavras de Cristo. Nós temos, novamente, uma epiclésia para que o Espírito Santo gere a unidade da Igreja. E depois nós temos uma grande doxologia dirigida ao Pai, porque tudo aquilo que nós realizamos, toda a obra eucarística, é dada ao Pai. Então, tudo que nós realizamos ao Pai, na unidade do Espírito Santo, é realizado por Cristo, com Cristo e em Cristo. Esta unidade do corpo de Cristo, que nós participamos da Eucaristia. E com isso, nós vamos entrar no rito final, esse rito da comunhão. Mas nós vamos deixar para uma próxima etapa. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.